Acharam que eu tinha parado, né? Não, não, não. Quarta temporada, episódio 50, após a vinheta. Saudade é o que define. Quanto tempo, hein? O canal não estava parado, mas eu estava. Mas agora estamos de novo aqui, juntos. 50 episódios, 50 entrevistas, 50 pessoas trocando experiências para um programa que começou só com uma brincadeira, já está indo na quarta temporada. Muito obrigado por sua audiência, obrigado por estar aqui, meu grande seguidor, número crescendo de seguidores, temporada nova chegando, estúdio novo, só agradecer. Eu sou o professor Altair Prado e não se esqueça, a cada semana continuaremos com entrevistas inspiradoras, fantásticas. De uma maneira um pouco mais diferente. Agora estamos no estilo talk show. Isso é fantástico, porque agora eu consigo olhar com mais carinho para o meu convidado. Não se esqueça, inscreva-se no canal, lá no YouTube, Instagram, TikTok, Facebook e Quai. Não se esqueça lá, colocar o seu sininho, ativa os sininhos, sempre like, curta, sempre tem shorts, sempre tem conversa e uma entrevista fantástica. Toda semana aqui, não sabe o quê. E para celebrar a 50ª entrevista, entrevista número 50, que eu não esperava chegar nem na 10, e agradecer aqui também, só um corte para minha Fernanda. Fernanda, obrigado, Fernanda, por sempre estar aqui comigo, da minha equipe. E aqui eu trago de novo, novamente, de uma maneira diferente, o meu grande amigo. Eu já li o livro dele, Uma História do Brasil, Trajetórias e Sentidos, que aprende-se muito na época do Colônia, né? Brasil e Colônia. Fantástico. Ele trouxe a história da política externa brasileira, que eu li também, é um livro fantástico. Vou te dar de presente Fernanda, depois, para você ler. E agora ele está trazendo para mim o livro sobre o Brasil Império. Mas Brasil Império, será que não tem nada? Será que não tem reflexos nos dias de hoje? Muitos. Vamos falar hoje sobre história, sobre geopolítica e vamos falar desse livro. O Henrique vem hoje trazer o seu novo livro, né? Então eu vou deixar ele aqui, esses livros que já são meus, e ele vai falar do novo livro. Henrique Cavalcante Albuquerque. Tudo bem, amigo? Quanto joia. Henrique, trazer você para a 50ª entrevista, a entrevista número 50, é mais do que uma honra, porque eu queria muito, é uma celebração, começar a quarta temporada e fazer o episódio 50 com alguém tão especial, que quem não sabe, o Henrique, eu sou historiador, e todas as minhas referências de historiador eu devo a muitos, mas ele principalmente. A visão dele como historiador é a visão que eu sigo dentro da minha ética como professor de história, historiador também. Então, Henrique, muito obrigado por ter vindo. Vamos falar do seu livro novo, por favor. Fale-me dele e depois vamos começar uma roda de conversa aí para a gente poder arrebentar aí e tirar muita coisa, acabar com achismos como sempre a gente faz aqui no nosso programa. Você está lançando o livro? Uma História do Brasil, Trajetórias e Sentidos. Agora é a construção do Brasil no período imperial. Importante isso, né, Henrique? Porque as pessoas querem apagar este período. E o que você pode dizer deste período? Então, o primeiro livro chamava-se Formação do Brasil, né? Agora eu estou falando de construção do Brasil. E por que construção do Brasil? Porque é no Império, nitidamente é no Império, que o Brasil se constrói como uma nação. Não só a unificação territorial propriamente dita, mas a própria identidade nacional brasileira, tá? Então essa é, sem dúvida nenhuma, a grande herança que o Brasil atual, né, o Brasil republicano tem do Império, uma construção da sua identidade, da sua identidade como nação propriamente dita. Ou seja, foi aqui neste período que o Brasil se consolida como pátria, como... Ou você acha isso, Henrique? Sim, porque o que nós chamamos de período colonial, né, alguns historiadores chamam de América Portuguesa, enfim, não era um Brasil unificado, né? São pedaços de território, um território que nós sabemos é imenso e muito focado nele mesmo. Então, alguém que vivia em Pernambuco tinha uma identificação mais com Pernambuco do que com essa coisa chamada Brasil. Alguém que vivia no Rio Grande do Sul se identificava com o Rio Grande do Sul e não com o Brasil. O que é Brasil? Né? Se você viajasse no Brasil colonial e falasse assim, você é brasileiro, para um pernambucano, para um gaúcho, para um mineiro, talvez demorasse um tempinho para ele,
que é ser brasileiro, né? Agora não. Com o Império, as pessoas se identificam. Há uma identificação. Nesse caso, os símbolos imperiais, a própria figura dos imperadores, Pedro I e Pedro II, foram fundamentais para isso. Então você quer dizer que ter um imperador foi importante para a construção do Brasil como nação. Como identidade nacional, sem dúvida nenhuma. Aí, Fernanda, entendeu? É importante um imperador. E aí, fala uma coisa, Henrique, o que você... Nossa, demorou quanto tempo para fazer o seu livro, né? Olha, mais ou menos 1 ano. Eu estou fazendo os livros aí há mais ou menos 1 ano. E o de República, aliás, também já está pronto. Levou 1 ano, tá legal. Não, legal. Não, tem que terminar o projeto. Eu acho que a República do Brasil é uma república diferente, né? Eu considero até como um golpe. Eu posso dar um spoilerzinho? Pode. O primeiro livro, Colônia, é formação do Brasil, né? O segundo livro, Império, construção do Brasil. E aí no terceiro livro, as contradições do Brasil no período republicano. Ou seja, Né? eu, Uma república muito contraditória, muito tensa. na escola a gente aprendeu que a República é maravilhosa, que o verde era da mata, o amarelo era do ouro, Tiradentes, inclusive Tiradentes para mim hoje é uma figura polêmica, porque teve a Conjuração Baiana que tinha lá os 4 alfaiates, podiam ter sido mártires também, Exatamente. porque pegaram Uma memória que foi excluída, né? Exatamente. E eu fiquei pensando, Henrique, se você puder me ajudar, Minas era a independência de Minas, sim, e a escravidão continuaria. Mais ou menos isso. Né? Isso mostra aquilo que eu comentei, né? Quer dizer, a Inconfidência Mineira, ela queria a independência em formato republicano de Minas Gerais. Houve uma Inconfidência Baiana ou Conjuração Baiana. A independência era da Bahia. Houve em Pernambuco também um movimento forte, Confederação do Equador, Nordeste. Então, isso só reforça. As identidades políticas e também culturais eram regionais. Regionais, né? A ideia de Brasil como uma unidade é herança do Império. Na colônia, isso é anacronismo. Interessante. Mas por que você acha que pegaram Tiradentes? Então, há uma coincidência de data, né? 1889 é exatamente 100 anos depois de 1789, que foi a Inconfidência Mineira, e muitos historiadores dizem, e eu acho que tem um grande fundo de verdade aí, uma questão até de preconceito racial, né? Porque afinal de contas os baianos, né, os alfaiates, né, 2 alfaiates e 2 soldados eram mulatos, eram negros, pessoas, né, pobres, e não é legal num país como o nosso falar que a pessoa mais pobre, a pessoa mais humilde pode fazer uma revolta contra o governo. Acho melhor a gente deixar isso de lado. É interessante. Né? Mas a Inconfidência Mineira era de gente da elite. De gente rica. O Tiradentes não era exatamente pobre. Mas também não era rico. Também não era rico, mas a maioria da Inconfidência Mineira foi toda de gente muito, muito rica. Nossa, então... Diferente da baiana, que foi de gente de classe média, média baixa. Virtude da nossa elite, né? Então a gente esconde, né? Vamos esconder algumas coisas que é melhor, né? E essa foto aqui? Achei tão bonita. Então, eu não tenho poder sobre a capa quem faz é a editora, e aliás eu adorei as 2 capas, né? Essa capa aqui, a do Império, da Colônia, tá muito bonita, do Império tá muito bonita, Freitas Bastos, editora do Rio de Janeiro, e adorei a capa. É a Sagração, uma pintura da Sagração da Regência, uma cerimônia religiosa no Rio de Janeiro sobre a Sagração da Regência, transição do Pedro I para Pedro II. Isso. Maravilha. E aí também vou dar um spoilerzinho do meu livro de República. Eu pedi para a editora, né, a responsável, né, por favor, não me coloque na capa da República, do livro de República, Brasília. Falei isso para ela. Exatamente. Pelo amor de Deus, não me coloca Brasília na capa da República, que eu vou ficar muito brava. Muito bravo. Não, por um motivo muito simples. Se o livro é de República, a República somos nós e não o poder. Então, as capas estão muito bonitas. Gostei. Mas a ideia de livro de Brasil, republicano, ser só sobre Brasília, ou a história da República ser a história de presidentes, não. República somos nós, República é a sociedade. Então, quando eu mandei o livro para eles, né? Quando eu enviei o livro para eles, eu pedi para a editora, por favor, as capas estão maravilhosas, mas não me coloque Brasília na capa. Se vier Brasília, eu vou ficar... Uma sugestão de capa, qual seria para você? Qualquer coisa que tenha a ver com a sociedade brasileira. A República somos nós. Várias fotos de vários lugares. Nossa, fantásticas. Bandeiras do Brasil, dos estados, gente na rua. República é gente na rua.
Sim. Né? Então, menos Brasília, que acho que não representa né, o ideal republicano verdadeiro. Né? Claro, importante, é o poder político, mas república não é só poder político. História da república não é só história de presidente. E essa caneta aqui, essa história, pode falar um pouquinho? Essa caneta é uma caneta Ele vai assinar o livro depois. muito especial, porque meu pai, que já é falecido, né, trouxe da Alemanha, quando ele foi visitar a Alemanha a trabalho, ele era engenheiro em 1986. Ainda era... Ainda era Alemanha Ocidental, né? Então ele trouxe como um presente pessoal e eu guardo e autografo os livros de modo muito especial. E ele vai autografar o meu agora, depois daqui a pouquinho lá. Mas ainda era Alemanha, Berlim era a capital oriental. Berlim Ocidental, Berlim Oriental. É bom, é a capital da Alemanha. Eu tinha alguns anos, né? Vamos começar a nossa roda de perguntas, que eu achei legal. Até agora eu tenho que usar meu óculos, gente, porque tá difícil. A idade chega, o Henrique não sabe o que é isso. Não sei. Ele não sabe, Henrique, é isso? Vamos lá. Cadê? Vamos lá. Henrique, eu preciso falar, aconteceram alguns episódios e a gente como historiador, eu vejo como historiador que a gente está tendo um grande problema com a história e polarização. Eu aprendi na faculdade de bons professores de que você é um historiador, você pesquisa e relata fatos. Eu nunca aprendi que você tem que colocar sua opinião própria e aí dessa viés você tira uma ideologia. Vamos falar daquele... Eu vou falar uma coisa que eu fiquei muito chateado. Foi com o Eduardo Bueno. O Eduardo Bueno, na minha época da faculdade, ele era uma pessoa assim que eu tinha uma idolatria pra ele. Que eu achava assim o máximo. Mesmo com aquelas piadinhas desagradáveis dele, entendeu? Mexeu comigo. Mexeu muito comigo desse último comentário que ele fez. E aí ficou visível uma polarização. Henrique, quando o historiador comemora a morte de quem pensa diferente, ainda é história ou militância disfarçada de erudição? Então, eu acho que há dois problemas aí, né? Um problema ideológico e um problema até, na minha opinião, pessoal, né, não é minha área de atuação, psicológico. Problema ideológico. Sim. História. Claro que ela é sujeita a interpretações. Claro. Sempre vai ser. Sim. Mas ela tem que estar baseada em fatos, em dados, mas é normal o historiador, seja de direita, de esquerda, conservador, não interessa, ter um certo viés, vamos chamar de ideológico, vamos chamar de opinião, até um certo limite, isso é bastante razoável, tá? E é aceitável. O bom livro de história, ele não vai esconder isso, ele vai dizer isso para você. E há bons historiadores, à direita, à esquerda, então uma opinião ideológica dentro de certos limites, me parece até a regra do jogo. Ok, tá? O que ele fez eu acho que foi bastante infeliz, na minha opinião. Primeiro porque comemorar a morte de alguém nunca é exatamente muito ético, a não ser, claro, que a pessoa seja um criminoso, né? Uma coisa muito terrível que ele fez, né? Não é o caso do Charlie Kirk, né? Que veio aqui. Aliás, a cena é horrível, né? Ele tomou um tiro no pescoço, foi ao vivo, uma coisa terrível, na frente dos filhos, uma coisa bárbara. E ele, você pode discordar das opiniões dele, não tem problema nenhum discordar das opiniões dele, mas ele estava numa universidade debatendo. Ele estava num campus universitário, num espaço aberto, público, conversando como a gente está aqui. Né? Num espaço que é público, né? Tá no estúdio, mas vai ser público, vai estar na internet. E aí ele tomou um tiro pelas suas opiniões. E aí o ato em si é absolutamente reprovável, certo? Total. Ele foi lá e comemorou isso. Assim, avança muito o que é ideológico e entra na questão ética. E aí entra aquilo que eu falei, o segundo aspecto psicológico. A pessoa que escreve sobre história, ela não controla o passado. Na melhor das hipóteses, você faz um grande esforço para estudar um pedacinho do passado, e assim, pequenininho. Isso aqui é uma pequenina contribuição. Então, historiadores, por favor, e professores de história, controlem o seu ego. Não é função do professor hoje, né? Sim. Não é função do professor ou do professor de história ou do historiador dizer quem pode e quem não pode morrer, por favor. Assim, é psicológico, já talvez uma coisa clínica, né? Não sei. Coloca a terapia em dia aí, porque, não, realmente foi chocante. Eu concordo com você. Ele escreve bons livros. Sim. Os livros do Eduardo Bueno são muito bons. O canal dele, tá, a gente pode criticar, tá, mas é um canal interessante. Eu gostava bastante. Então ele tinha, não sei se tá no verbo do passado, acho que talvez para mim o verbo tinha uma contribuição interessante.
Para que fazer isso? Tudo bem, ele pediu desculpas depois, mas as desculpas também não foram muito desculpas. Só que quando aconteceu lá no Rio de Janeiro, a, sensibilizou de uma maneira que a gente não viu, né? Até tá polêmico, eu queria falar com você sobre isso também, já que você trabalha com isso. Mas, Henrique, principal, aquela coisa que a gente aprende, você não pode, não tem como reescrever a história. Não. E você tem que voltar de acordo com o período da época. Eu não posso ir com uma mentalidade do século XXI para o século XIX. Claro, esse é um princípio. Sim. Né? O historiador deve interpretar o passado ou julgar o presente. Porque isso está acontecendo também. Pá, caiu, depois cai. Faz parte. Deve interpretar, Henrique? Você acha que isso é perigoso também? Interpretar sempre. A questão do julgar é que eu acho que é uma coisa um pouco complicada. No prefácio do meu livro de Colônia, quem fez o prefácio é o Francisco Raso, que aliás também já esteve aqui, e o Raso foi muito feliz em falar que esse livro de Colônia, e foi a proposta da coleção toda, não ser um historiador juiz. Exato. Não ser um historiador que vai julgar os outros de acordo com o meu olhar. Claro que eu vou colocar em parte a minha opinião. É impossível você escrever qualquer coisa sem colocar o que você é. Isso não tem como você separar. Os trabalhos têm as considerações. Sim, mas a ideia de que eu, historiador, vou julgar o passado e dizer isso está certo, isso está errado. Claro que eu vou dizer que escrever não está errada. Óbvio, isso é uma questão ética. Mas, mesmo assim, eu vou ter que entender o que aconteceu naquele período que permitiu certas coisas que hoje estão reprováveis. Mas, mesmo assim, eu tenho que dizer o que aconteceu naquele período. Então, essa coisa do historiador julgador, fulano é bonzinho, fulano é malvadinho. Nós conversamos isso no podcast anterior. Eu adoro isso. E eu acho que permaneço com essa linha até hoje. O historiador tem um limite para dar a sua opinião, opinião no sentido basado, né? Tem um limite para dar o seu ponto de vista e ele tem que estar aberto a outros pontos de vista. É uma questão, repito, de posicionamento ideológico, mais neutro. Neutro 100% não existe, mas um pouco mais neutro. E, na minha opinião, cada vez mais uma questão de posicionamento psicológico. Sim. Controle o seu ego historiador, por favor. Mas essa está sendo a grande questão. Você já não consegue mais olhar de um viés mais neutro ou menos crítico, porque cada vez mais as ideologias estão aparecendo. Eu digo umas ideologias até, Henrique, não sei se eu vou dizer, se eu estiver errado, me corrija, baratas. Eu pego uma ideia, eu transformo, caracterizo aquela ideia e eu tenho que comprar aquela ideia. Isso, para mim, eu entendo como uma ditadura, porque tem que enfiar a goela abaixo. A sua opinião também? Sim, é uma espécie de ideologia pré-pronta, né? Uma coisa pré-pronta que você tem que carimbar. Né? Não, eu tenho que fazer um livro, tenho que escrever um artigo, tenho que fazer um podcast, um vídeo e tem que estar carimbando. Não, tem que ser desse jeito. Não tem que ser desse jeito. Henrique, os seus posts, você falou no primeiro podcast, assistam lá depois, no primeiro podcast você falou não há vilão, nem santinho. Eu adorei isso, porque eu divulgo os seus shorts em grupos monárquicos, que eles são muitos são conservadores. Isso é uma receptividade muito boa, porque eles entendem que você, em nenhum momento fala assim, mas esse cara tá falando, não, muito pelo contrário, eles entendem que há duas versões, e eu acho isso muito saudável, né? Parte 1 aqui. Parte da intelectualidade brasileira perdeu o senso de humanidade em nome da coerência ideológica. Henrique, você acha isso? Perguntas boas. Eu sei como você viria aí, que eu falei assim, eu tenho que caprichar nessa pergunta. Né? Caprichar porque só vem daqui a pouco, só vem daqui a um ano de novo, que você virá mais vezes. Né? Com certeza. Tá, o convite está feito. Eu acho que são perguntas pertinentes das pessoas. A intelectualidade de hoje, ela tá um pouco complicada, né? Primeiro, o que é a intelectualidade hoje? É um diploma? É o quê? Não, porque eu percebo que é um diploma e estão tentando dar uma ideologia, ou seja, a academia já não é mais a mesma. E aí eu te pergunto, perdeu o senso de humanidade em nome da coerência ideológica, Henrique? Mas isso não é só de hoje, não, né? Eu tenho lido bastante coisa a esse respeito e a gente sabe, por exemplo, que era comum
em outros períodos históricos, em outros ambientes acadêmicos, que determinados temas fossem privilegiados em relação aos outros, o que é normal, mas o tema que não é privilegiado acaba sendo apagado. Então, Como é? isso é muito comum. Então, tem um livro que eu acho fantástico, muito interessante, para quem é e para quem não é de esquerda, para quem é e para quem não é marxista, para qualquer pessoa. É de um sociólogo, um especialista francês chamado Raymond Aron. Escreve Raymond Aron, mas ele é francês, então é Raymond Aron. O nome do livro é O Ópio dos Intelectuais. Um livro muito interessante, escrito nos anos 50, se não me engano. E atual. Indecentemente atual. Ele faz uma crítica consistente, você não precisa concordar com ela, mas uma crítica consistente a isso. De repente, o marxismo como proposta teórica, política, ideológica, se transformou na única coisa, excluindo as demais. Veja, eu não quero escrever um livro anti-marxista. Eu quero escrever um livro de história, ponto. Então, claro que eu vou estudar historiadores marxistas que têm contribuições fantásticas para dar, né? Mas a gente vai... Né? Não é a única fonte, não é o único jeito de entender. Então, acho que talvez isso é um problema. Na minha opinião, cada vez mais, não é um problema ideológico. Quer dizer, também é. É um problema de metodologia. Metodologia de história que, né, traga coisas diferentes, traga ideias diferentes, ainda que sejam contraditórias, e deixa exposto para o leitor, e o leitor decide, o leitor Estudar se os vira. dois, né? Isso, olha, leitor, eu não venho escrever um livro de história para te dar a resposta. Eu venho escrever um livro de história para te colocar perguntas. Diálogo da inteligência é o diálogo de pergunta, não de resposta. Interessante. Né? Essa é a minha posição. Muito interessante. O que é legal, com você eu aprendo, Henrique, já, gente, que você tem que ter as duas visões. Lembra, a gente tem muita... Quando fala de Marx, até aquele medo. E você fala, não, olhe o Marx, tem visões perfeitas do Marx, de Karl Marx, tem visões perfeitas do... Então, isso, para mim, é uma coisa que eu entendo como princípio. Eu acho que o historiador tem que ter esse princípio. Eu não posso ter opinião de nada, independente da minha ideologia, Sim. né? Henrique, você acha que a tendência é piorar? Ou você acha que já está chegando no limite e falar, não aguento mais? Eu sou mais dessa segunda posição. Eu acho que, até porque nós estamos, por exemplo, aqui num espaço público, né? Um espaço de internet, onde a gente tem a liberdade, espero que essa liberdade exista ainda, da gente poder debater ideias. Oremos. E lutemos para que ela permaneça. Lutemos. Então, assim, eu acho que é o famoso, sabe aquela expressão, já deu? Já deu. Já deu, famoso, já deu? Tipo, olha, quando vem alguém falar alguma coisa, acho que cada vez mais a internet traz isso de bom. Nossa, será que isso que esse cara falou, será que é a única opinião ou será que eu posso buscar outras opiniões? Então, eu acho que esse tipo de maior multiplicidade de ideias que a internet traz, tudo bem, traz muita porcaria? Traz, mas traz muita coisa boa também. Então, eu acho que é o famoso, nesse ponto, eu acho que já deu. Esse excesso de livros, assim, não vamos falar de história, mas todas as ciências humanas, excessivamente enviesados. É isso que eu ia te dizer, enviesados. Enviesado, já deu, o famoso já deu. Sim. E isso é uma coisa que eu, como dou aula no ensino médio, né, cursinho, ensino médio, em curso superior também, é uma demanda dos alunos. Isso eu acho muito legal. Os alunos estão percebendo que, puxa vida, mas aquele livro, aquele discurso, aquela frase, ela não é ideologicamente fechada demais? Professor, o que você acha? Então, há uma demanda de quem está recebendo, né, o ensino de história, os livros, enfim, eu quero coisas diferentes, eu quero pontos de vista diferentes. Não porque eu seja anti alguma coisa, eu simplesmente quero saber quais são as outras opiniões. Então, nesse ponto, eu sou levemente otimista. Otimismo, para mim, é meio difícil, mas levemente otimista. Há uma força no sentido de uma maior multiplicidade. Acho que isso veio para ficar. Estou espantado. Seus alunos, eles não existem, porque os alunos de hoje não estão mais assim. Eu falo, me fala o lugar que eu quero lecionar lá. Não são todos, mas já no ensino médio questionar esse ponto que você está falando, esse nível crítico, eu tô... Não, mas eles ficam meio irritados. Você também está perplexo com o ensino médio? Coloca aqui. Mas eu tô perplexo.
Henrique, você percebe que os jovens de hoje estão retornando, ou não, buscando, não posso nem falar retornar, a querer entender mais. Você acha que. Porque tem uma época que a gente fala, meu Deus, está acontecendo com o mundo, fecha e acabou. Você já dá o quê? Você tem o quê? 30 anos de idade? Você deve ter. Não. Né? Você já há muitos anos já. Então Sim. você já pegou várias gerações, como eu, de pessoas para ensinar. Tá percebendo que tá tendo um retorno ao querer saber mais? Aí eu não sou tão otimista assim, né? O meu otimismo acabou. Ah, Dar aula significa você conviver com múltiplas experiências pessoais também. Então, tem desde aquele aluno que realmente quer aprender mais até aquele que não está nem aí. E isso faz parte da regra do jogo, infelizmente, né? Então, não sou tão otimista de o ensino médio de forma geral. Aí eu estaria forçando a barra. exagerando, né? Mas que existe, isso existe. Eu me comparo. Eu fiz ensino médio há muitos anos atrás. E no meu ensino médio era muito comum os professores, principalmente de humanas, terem um olhar enviesado ideológico que era assim, que hoje eu vejo era quase que escandaloso. Isso já não é mais aceitável. Por isso que eu falo, eu sou um pouco mais otimista. Há várias fontes de interpretação. Então, se vê um professor com um discurso excessivamente ideológico, não tenha dúvida. Alguns Cuidado. alunos vão gostar, ok, mas muitos vão olhar e falar: tá exagerado isso daí, não tô gostando, vou buscar outra fonte de informação. Então, é esse o limite do meu otimismo. Tá bom demais. Como você faz, Henrique? Você, como professor de história, que você não tem um lado enviesado, já sei disso, você tem muita seriedade, você tem uma crítica muito saudável. Eu tento, pelo menos. Não, você tem. Aceite o elogio. Mas como você prepara as suas aulas? Eu gosto muito de perguntar, porque tem muitos alunos que vierem me perguntar. Como você prepara a sua aula? Você lê, relê, e aí você faz um resumo, posso usar isso, um mapa mental da leitura, Isso. sem colocar nenhuma opinião sua? Como você prepara a sua aula? É impossível dar uma aula de história sem colocar pelo menos um pouco do seu ponto de vista. Mas sempre que eu pego algum tema polêmico, e história tá cheio deles, eu tento olhar os vários pontos de vista. Então, por exemplo, aula sobre os famosos bandeirantes. Virou moeda comum falar que bandeirante é criminoso, bandeirante é escravizador, bandeirante é bandido. Bom, também é. Só que lá atrás, no passado, a história de São Paulo, o estado de São Paulo principalmente, heroicizou o bandeirante. Então ele saiu de herói para vilão. E aí eu tento falar para os alunos, gente, ele não é nem uma coisa nem outra, e principalmente contextualizar. Por que o bandeirante era herói nos anos 20 e 30 do século XX? Por que o bandeirante virou, entre aspas, vilão nos anos 20, 10, 20 do século XXI? E qual que era o bandeirante verdadeiro? E aí eu não respondo isso para o aluno. Porque, mais uma vez, dar aula de qualquer assunto é mais do que dar respostas, dar perguntas. Essa é a função de um bom professor. Empurra o aluno para a pergunta, ele que se vire com a pergunta. Né? Se você vai entregar a resposta pronta, você não deu aula. Os bandeirantes são é uma coisa bem complexa, né? Porque o Brasil também quer hoje, Se não fosse por eles, né? por outro lado, Mas claro, sim, escravizaram mas não, indígenas. sim, mas não tinha aquela visão do carinha de bota. Não, Até porque eles eram mestiços, Isso, né? indígenas, né? Falavam mais tupi que português. Então, assim, é um indígena escravizando indígena, entendeu? Então, acho que é esse tipo de complexidade que um bom professor, não que eu seja tudo isso, mas um professor de história coerente tem que passar. Não queira limitar e colocar, não, história é isso aqui, eu vou te dar a resposta pronta. Não, história é um monte de coisas, joga as perguntas para os alunos e se eles que se virem, tá? Eles que vão atrás. Na pior das hipóteses, você vai tirar do ensino médio um aluno curioso. Sim. Um aluno que vai ficar, puxa vida, fiquei com aquilo na cabeça. Faculdade de História. Vou tentar. Não faça isso. Mas não. Vou fazer outro curso. Ó, você vê que eu tô caprichando as perguntas pra você, Henrique. Dá pra escrever história sem ideologia ou toda escolha de narrativa já é política? A escolha de narrativa já é política, mas você não pode colocar uma única política na escolha de narrativas. Né? Então, a escolha de narrativa, qualquer narrativa, ela tem um critério político, ela já é enviesada. Não precisa ser um único viés, pode ser vários. Tá bom. Amplitude metodológica, por si só, já diminui e muito o viés ideológico. Né? Acho que talvez para os professores de história, para os historiadores, está faltando um olharzinho mais atento à metodologia, como fazer, né?
Sem nada, muito bem. Vou ler, né? Porque tá falando. Henrique, vamos falar um pouco de república. Monarquia, identidade nacional. Que é o seu livro que virá o terceiro. Claro, né? Eu tive que ler, fiquei, que tipo de perguntas vou fazer? Você considera a República Brasileira um golpe? A República em si, né? O ato em si do 15 de novembro, sim, foi um golpe preparado por alguns militares positivistas e alguns fazendeiros paulistas, com apoio de alguns fazendeiros cariocas que estavam muito Pé da vida. chateados, pé da vida, né? Quando Pela abolição sem indenização. Então, sim, ela foi um golpe. Havia setores republicanos na sociedade brasileira, populares, né, que vinham já de longa data, e havia setores monarquistas na população brasileira, também populares. Então, a pena, a parte chata da nossa república, é que ela foi lá em cima, ela não foi aqui embaixo. Não foi o povo que saiu na rua para pedir algo que seria dele. Foi meia dúzia de gente de elite que fez alguma coisa para eles. E, infelizmente, parece que isso ainda permanece. A república não é nossa. Por isso que eu falei para a editora, pelo amor de Deus, não me coloca Brasília na capa do livro de república que eu vou lançar, porque contradiz tudo aquilo que eu acho que deveria ser uma república. Res pública, coisa de todos. República é nossa, é da sociedade. Mas, Henrique, você acha que a República seria uma questão de tempo para ela ser entrar no Brasil? Você acha que a monarquia... Lembra que a gente falou do acho? Isso, eu lembro de tudo isso, mas analisando, fazendo uma análise crítica, pelo que você viu lá, tinha republicanos, tinha monarquistas. Havia uma tendência que possivelmente seríamos república? Naquele momento, pós-abolição, a monarquia estava mais popular que nunca. Então, se você falasse assim para a população, né? Você quer república ou monarquia? A maioria da população iria falar monarquia. Inclusive, é curioso, até os ex-escravos libertos, né? Monarquia. Boa parte deles monarquistas, né? Sim. E aí a gente começa a entender a história da República. Se você vai continuar. A República foi um golpe. Eu não acredito que foi um avanço. Eu acho que para o Brasil não foi um avanço. O que você pensa sobre isso? Olha, a própria ideia de progresso, não progresso, avanço, não avanço, eu acho tão complicado em história, porque é tão difícil, né? Eu tinha dito no podcast passado que a República liberou muitos capitais que estavam travados na época que iam começar a descentralizar e caiu. Isso, então, assim, poderia ter sido descentralizado, não foi. Eu acho que, para mim, mais uma vez, a República Brasileira tem um pecado original, que é o ter sido feito por meia dúzia de gente, não por nós, povo, população, classes médias, enfim, né? E, então, esse processo está em aberto ainda. E é muito complicado, porque nós estamos vendo no Brasil, nos últimos 40 anos, já quase 50 anos, o maior período de democracia da história do Brasil, de eleições. Né? A eleição começou, né, o sistema atual começou em 85, a Constituição em 88, então nós estamos em 2025, então temos 40 anos de eleição. É o maior período da história de eleições livres no Brasil. Né? É muito jovem. Mas, por outro lado, é quase meio século. A pergunta que a gente tem que fazer é uma pergunta muito amarga, muito amarga. Nesses 40 anos de eleição, 40 anos de democracia, tá melhor ou tá pior? As instituições. República se faz com instituições. Parlamento, independente. Judiciário, independente. Né? Imprensa, independente. Academia, academia e universidade, né? Independente. Que não tá, né? Né? Quer dizer, as instituições estão se tornando mais sólidas ou menos sólidas? Posso contar uma historinha? Pode. Pequena? Por favor. Lembra do Brexit lá da Inglaterra? Lembro. Teve a votação do Brexit na Inglaterra, né? Pode tirar o Reino Unido da... Isso, tirar o Reino Unido da União Europeia. Mas nunca, se a gente for ver, sendo que foi o euro, a Libra... Isso, A Inglaterra sempre tem uma relação meio complicada com a União Europeia, depois a gente pode falar um pouco disso, mas quando o parlamento britânico, pela pressão de uma minoria no parlamento, falou, não vai ter que ter o plebiscito sobre o Brexit. Os que eram pró-União Europeia, e era a maioria no parlamento britânico, falaram assim, tá bom, vamos conceder isso para vocês. O que eles imaginaram? Certeza que vai ganhar o pró-União Europeia.
Tanto é verdade que os que eram pró-União Europeia nem votaram. Nem foram votar porque sabiam que ia ganhar. Aí deu surpresa, ganhou para sair. Todo mundo ficou em choque. E agora? Bom, agora vem a parte que eu queria falar, que aí é uma coisa legal. Tecnicamente a votação deu errado. Por que deu errado? Porque os que eram pró-União Europeia tinham certeza que ia ganhar o pró-União Europeia. E ganhou o sair da União Europeia. Na hora, esses políticos falaram assim, vamos fazer um segundo plebiscito. Opa, aí já. Olha o que os parlamentares britânicos que eram pró-União Europeia falaram. Não, não vamos fazer. Por quê? O povo. Porque o segundo plebiscito vai significar que o primeiro não valeu. E na Inglaterra as instituições valem. Então, se nós convocamos uma eleição, né, um plebiscito, se o parlamento aprovou e deu um resultado que a gente, que era para a União Europeia, não queria, o problema é nosso e não das instituições. A gente preserva a instituição. Plebiscito na Inglaterra é coisa séria. O que o parlamento aprova é coisa séria. O parlamento britânico tem 600 anos, a União Europeia não tem nem 50 anos. Então, por favor, primeiro, as nossas instituições. Eu achei aquilo de uma maturidade britânica. Eu queria muito que o Brasil chegasse nesse nível de maturidade. Perto, né? Não, nós estamos piorando, eu acho. Né? Você preservou a instituição plebiscito, a instituição parlamento, mesmo que aquilo fosse contra a opinião que você, político britânico, tinha. Então eles não convocaram o segundo plebiscito e falaram o seguinte para a população: se a população não votou, o problema também é da população. A instituição parlamento, a instituição plebiscito permanece. Isso aqui é coisa séria, é assim que a gente governa essa ilha há 600 anos. Que é isso, né? Isso é uma república, é instituição, impessoal. A pergunta amarga, cruel. No Brasil. Nós, nos últimos 40 anos, estamos melhorando as nossas instituições ou piorando, tornando-as mais partidárias e personalistas? Eu percebo que é um dedinho entre. O Fernando meu nariz onde não é chamado em algumas instituições. Eu tô percebendo que a gente tá tendo cada uma com a sua autonomia. Posso falar? A sua autonomia, posso usar isso aí? Sim. Autonomia, não. Eu tô percebendo que um dá pitaco no outro e um denomina qual que é o melhor. Eu estou vendo um STF, eu acho que é tomar atitudes que não são, porque são os guardiões da Constituição. Então, é uma pergunta que tem que ser feita independente de você ser direita ou de esquerda. Sim. Tá? E vale para todos os lados. Joga para as pessoas pensarem. Vale pra... mais uma vez, é a pergunta mais amarga que eu gostaria de fazer para o leitor. Nesses 40 anos de democracia que nós temos, que é uma conquista fantástica, um país que só teve regimes mas teve muitos regimes autoritários ou repúblicas muito falhas, como a Primeira República. As nossas instituições, elas estão melhorando ou piorando no papel de instituições impessoais. Essa pergunta, ela é fundamental. E a resposta a essa pergunta deveria ser um questionamento muito profundo de que tipo de república nós estamos fazendo para frente. Isso e é aí algo que sério. entra a pergunta, será que a monarquia não pode voltar? Eu acredito que não, porque não sei se... A monarquia também precisaria de instituições. Então, independente de ser república, independente de ser monarquia. Tá? Mas ter um chefe de Estado, um rei, não dá uma certa... Não, a pergunta que eu faço para você. Você acha que como a República ela entrou, e até hoje a gente não sabe o que é a República, e demorou muitos anos, porque não foi um movimento popular a República, e aí levou, e hoje a República do Brasil, você acha que também levaria um processo? Você acha que seria impossível, sua opinião, a monarquia voltar, como eles vendem a estabilidade do poder, como a estabilidade? Você vê isso ou não, Henrique? Olha, eu costumo dizer o seguinte, a palavra é impossível, história do Brasil Não existe. No Brasil, acho que foi o Pedro Malan, né, ministro da Fazenda, que brincou uma vez falando, ex-ministro da Fazenda, né, um intelectual de respeito, ele falou que no Brasil até o passado é imprevisível, né? Então, exatamente. Nada acho que é impossível nesse país, escrevendo 3 livros de história do Brasil, às vezes até a gente se surpreende, você fala, nossa, não acredito que o país conseguiu fazer isso, conseguiu, né? Impossível não é, mas eu ainda insisto nesse ponto, república ou monarquia, não interessa, país se faz com instituições, ponto. Então, olha, por exemplo, não falei da Inglaterra, né? Olha, por exemplo, o que acontece com os Estados Unidos. O governo Trump vai virar um regime autoritário, uma autocracia. A grande pergunta que os americanos estão fazendo a eles mesmos é:
independente do governo ser forte, do presidente fazer isso, fazer aquilo, as instituições vão barrar o presidente? Na minha opinião, vão. Né? Posso estar errado, claro, na minha opinião, vão. Então, é instituição. Então, o Exército Americano, o Supremo Tribunal Americano, o Congresso, instituição. Ah, mas a política deles não é perfeita. E em algum lugar é? Não é. Mas instituições são impessoais e permanentes. É isso que nós temos que começar a colocar no Brasil. Não tem salvador da pátria. Ah, o fulano é o salvador da pátria. O Zezinho é o salvador da pátria. O Joãozinho é o salvador da pátria. É a instituição. E ela é impessoal. E ela está hoje, na minha opinião, está personalizada, partidarizada, politizada, no mau sentido do politizada, perigosíssimo, perigosíssimo. Acho muito complicado o que está acontecendo nos últimos anos no Brasil. Me dá uma sensação muito amarga, muito amarga. Nesta época, as instituições, quando Dom Pedro era imperador, elas eram mais respeitadas. Dom Pedro II, né? O segundo. O primeiro. Não, o primeiro. Bacalhado. Eu vou fazer uma perguntinha, Henrique. Ele saiu chateado do Brasil? O segundo. O primeiro ele ficou chateado, porque assim, ele foi praticamente depois do povo que tanto levantou que sai daqui. Ele saiu com raiva do Brasil. Com raiva. Ele saiu com raiva. Eles são magoados com o Brasil. Magoado Tipo assim, eu libertei essa pátria, agora os caras... Mas veja como também é um problema do ego dele. Ele tinha um ego gigante. Não. Imagina, né? É ele, né? Você acha? Você acha. Não. Ele achava que era o pai. Ele achava que era o pai da pátria. E o povo falou não, né? O povo falou, não, você não é o pai da pátria, né? Já o Dom Pedro II, esse sim, e é uma contradição deliciosa, talvez o Dom Pedro II tenha sido governante brasileiro, presidente, o melhor imperador público, mais republicano nesse sentido da impessoalidade que o Brasil já teve. O Pedro II sabia separar, dentro dos limites da época, o que era Estado e o que era pessoa. O Estado não é meu. Eu estou no Estado, mas o Estado não é meu. E olha que ele era rei, né? Nós temos presidentes que acham que o Estado é dele, né? Eu ganhei o Estado. E eram mais divulgadas, assim, você acha que eram mais respeitadas as instituições nessa época, Henrique? Ele respeitava mais? Ele sim. Talvez a política brasileira da época não fosse nada tão melhor. Brasileira. Política brasileira já está a definição. Mas ele sim, não tenha dúvida. Dom Pedro II foi republicano, o maior republicano do Brasil. Olha que coisa louca, né? Ele não era contra nada, ele aceitava as ideias. Tinha papel institucional. A gente vai repetir isso muitas vezes aqui. Instituição. É isso que faz um país. Então, ele, por mais que os outros não respeitassem, ele, a instituição, ele, não acabava influenciando também um pouco? Sim, a postura pessoal dele era importante. E era uma postura realmente muito respeitada, né? Sim, até no exterior também. Tanto é que Dom Pedro I, quando ele faleceu, ninguém falou pra ele trazer o corpo dele pro Brasil, né? Porque ele tava com raiva daqui, né? Uma que amava era a Leopoldina, né? Uma esquecida. Ela realmente era uma estrategista. O que se a gente falar dela um pouco? Fala aqui um pouco dela ou não? Sim, é porque como é o livro do Império, então a gente vai falar bastante da Leopoldina. O foco não é tanto a família imperial, o foco, claro, é a trajetória do Brasil e o Dom Pedro II, mas a gente fala, eu falo um pouquinho da Leopoldina aqui e do pós, né? O livro termina, inclusive a foto final do livro, eu vou dar um spoiler que você vai ver aqui, a foto final do livro é o Dom Pedro no seu leito de morte lá em Harris, né? Uma foto muito bonita de um fotógrafo chamado Nadar, né? Que era fotógrafo das celebridades da França, ele fez questão de ir lá fotografar o corpo do... Foi um evento mesmo lá? Foi um evento, né? Curioso que até os Estados Unidos, que sempre foi república, enviou representantes oficiais, né, pro enterro lá na França, menos o Brasil. Então, esse que eu ia te perguntar. O Brasil não enviou. Pode entrar nesse assunto aqui, né, Henrique? Por exemplo, o Brasil não mandou porque... Era raiva, era ótimo. Não aceitava, eu sei que também não pôde ter jornais... Foi totalmente proibido a morte. Só que acabou divulgando, todo mundo chorou. Fiquei sabendo desse drama, desse sofrimento do povo brasileiro. Porque ele faleceu logo depois da República. E 2 anos depois. 2 anos depois. E era justo o período de uma crise econômica causada pelo encilhamento do Rui Barbosa, mais uma enorme disputa política entre os positivistas militares e os paulistas, federalistas. Então a República começou com crise econômica, crise política, depois teve crise militar, que é a revolta da Armada, teve o governo do Floriano Peixoto, que foi assim, uma semi-ditadura. Então assim, a República começou tropeçando. E aí nesse contexto, ele morre, nossa, a saudades bateu forte, né?
Sim. Ele tinha saudade do Brasil mesmo? Ele tinha. Ele até tem uma cena muito bonita quando ele vai embora, né, do Brasil. Ele pede para levar um pouquinho de terra do Brasil para colocar no caixão dele. É um episódio muito bonito. Ele queria ser enterrado em terra brasileira. Então ele tá. pega um pedacinho, uma caixinha, né, com terra, né, da Quinta da Boa Vista, coloca e leva com ele. Que triste. Né? É muito triste, muito triste. Muito Pessoalmente, né? Eu acho que ele foi desprezado. Ele foi desprezado. Agora, Henrique, você consegue me explicar por que ele não batalhou pra voltar? Ou deixou Isabel batalhar? Não, eu acho que ela não teria condição, porque a oposição a ela era muito forte, por ser mulher, por ser excessivamente católica no sentido ultramontano da palavra, havia o medo de que ela pudesse impor a religião católica e proibir as outras religiões. Então, Mas e ele? Ele não podia ter falado, não. Tinha pessoas a favor. a gente comentou no podcast do Pedro III, né, o Pedro Augusto, né, que era uma opção. Talvez Mas ser moço, talvez fosse melhor. Ele podia ter lutado, mas constitucionalmente ele não podia entrar porque tinha Isabel, né? Ou Oh, não pode, porque ele pode. Ela poderia ter abdicado o trono, né? será que faria isso? Será, né? Vamos lá, Henrique. PC é tão fascinante. Né? Adoro depois da sua aula, entrevista, eu acho PC eu acho que fascinante. aí você começa a entrar no imaginário. Sabemos de fato que ele foi um bom representante do Brasil, né? Um Dom Pedro. Ele realmente fez diferença, ele como instituição, né? Isso. O Brasil era uma monarquia respeitada no exterior, Henrique? Ou Dom Pedro era respeitado? Não acho que o Brasil era tão respeitado assim como país, mas ele sim. Então é uma questão pessoal. Uma questão pessoal. Claro que a questão pessoal carrega o país. Claro. O contrário também é verdadeiro. Um péssimo presidente, no caso, um péssimo rei, né? Piora a imagem do país. Claro que as duas coisas estão muito ligadas, mas ele, pessoa física, era mais respeitado do que o país como concerto, no sentido de concerto de concerto, a concertação, né? A harmonia dos países internacionais, as grandes potências internacionais. Isabel foi preparada para ser uma. Toda a família real foi muito bem preparada, né? Isso é uma herança dos Habsburgo, né? Eles eram muito bem preparados, estudiosos. Habsburgo, né? Porque também tem outras monarquias europeias que, vamos e venhamos, também tem alguns que são bizarros. Os Bragança, por exemplo, Dom Pedro I, ele exigiu que o filho fosse bem educado, porque não tem. Então, mas olha que interessante, de novo, a instituição, né? Então, se eu vou ser rei, eu vou ser, sei lá, príncipe, princesa, nobre, tem que me preparar para isso. Então, é muito interessante isso. Também não deve ser fácil, Não. né? Se você nasceu nesse meio, você já cresce. Então, você tem que cumprir isso. Ou faz como o pessoal lá da monarquia britânica hoje, e alguns fazem isso. Olha, tô fora. É o Harry que falou, tô fora desse troço porque não é pra mim. E tudo bem. Eu acho que é uma escolha pessoal dele. Respeitar. O salário tá bom, né? Então, ele nem precisa, né? Mas tudo bem. Né? Mas, olha, eu não tô fora, não quero. Tá bom, então você não quer. Tem figuras como Dom Bertrand, como que eles acham a monarquia britânica um absurdo, porque ela se modernizou tanto, que falou que ela se vendeu. Mas ela se mantém, né? É isso que eu te falei. George V, com aquelas coisas dos Windsor, aquela estratégia segurou, porque quantas monarquias europeias caíram, então, né? Se mantém. E assim, teve muita... O Brasil com a Inglaterra... Agora eu vou fazer uma pergunta pra você. Brasil e Inglaterra. Nesse período, você chega a falar alguma coisa aqui, Henrique? Tem vários momentos. Isso é um livro de história, Henrique. Eu posso colocar como um livro didático lá para meus alunos. Sim, a ideia é tentar ser mais didático possível na linguagem, na apresentação dos temas, mas sem esquecer essas complexidades. Então, o que eu acho importante, Henrique, eu levo um livro desse sem ler, o seu. Eu tenho uma confiança tão grande, porque eu sei do seu viés. Como que era a relação Brasil-Inglaterra? Eu lembro, eu já ouvi falar, eu comprava até patins de gelo, de tão dependente que nós éramos. Procede, não? Como que era essa relação? Pedro II, eu sei que Dom Pedro II, ele tentava dar Pode falar um pouquinho sobre isso? Então, tem um momento muito interessante das relações entre Brasil e Inglaterra, no qual o Pedro II rompeu relações diplomáticas com a Inglaterra. Refeição Christie. Isso, a questão Christie, né? Christie era embaixador britânico aqui no Brasil, uma pessoa intelectualmente muito bem preparada, se não me engano ele estudou em Oxford, não sei, muito bem preparado. Arranjou 2 probleminhas lá, uma questão de marinheiros no Rio de Janeiro, marinheiros ingleses no Rio de Janeiro que foram presos, e um naufrágio de um navio lá no sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul,
duas picuinhas. E essas picuinhas ele começou a brigar com o Pedro II, aí pediu um arbitramento internacional. Pedro II, na época não tinha ONU, então quando os dois países tinham um problema, eles pediam para um terceiro país resolver o problema, né? Foi a Bélgica. A Bélgica. E é interessante porque a Bélgica deu ganho de causa para o Brasil. Né? Deu ganho de causa para o Brasil. Imagina, a maior potência do mundo no século XIX. Perder para o Brasil. Aí explica-se a postura pessoal do Pedro II. Não perdeu para o Brasil, perdeu para o Pedro II. Ele era muito respeitado. A Inglaterra não aceitou essa derrota diplomática, tinha que pagar uma indenização, não pagou, e o Dom Pedro II expulsou o embaixador inglês do Brasil. Olha como é complexo. Muitos professores de história falam isso. Tá vendo? Olha que nacionalismo, que beleza, o Pedro II expulsou o embaixador inglês. E, de fato, foi uma postura firme e incisiva de Pedro II. Né? Isso é legal. Só que tem uma coisa que não é muito bonita por trás. A Inglaterra estava pressionando o Brasil para abolir a escravidão. E o Pedro II, olha como é complexo, que era abolicionista e por ele abolia, não podia abolir. Então ele ficou um fio da navalha. Eu não posso simplesmente fazer o que a Inglaterra quer, porque se eu fizer o que a Inglaterra quer, eu vou passar de capacho dos ingleses. Porém, o que a Inglaterra está pedindo é algo que eu concordo. Então o que eu vou fazer? Eu vou defender uma posição com a qual eu não concordo. Então ele defendeu o Brasil porque ele achava que as exigências da Inglaterra eram absurdas, e de fato eram. Mas a exigência da Inglaterra, no fundo, era uma pressão pela abolição que, óbvio, qualquer pessoa com um mínimo de ética sabe, o Brasil deveria ter feito. Então é super complexo, é um episódio que geralmente é só passado na história como o Brasil ganhando da Inglaterra, mas é uma vitória, como se fala, vitória de pirro, né? Uma vitória amarga, porque a Inglaterra, sim, uma grande potência intervencionista, atacando a soberania brasileira, mas querendo uma coisa que, no fundo, nós deveríamos fazer, que é abolir essa coisa horrível que é a escravidão. Então, como é complexo, né? Como você não pode falar, a Inglaterra é boazinha, a Inglaterra é malvadinha. O Dom Pedro II é malvadinho. Depois de você, nunca mais é bonzinho e malvado. Isso não tem como. E aproveitar a inglês, eu pedi só um minutinho, coloca aí pra mim. Você já sabe o que vai fazer, gosta de estudar inglês, aproveitando esse tema. Faça inglês na StudyStation. Você tem TDAH, você tem dificuldades, venha para cá. Nós trabalhamos com a programação neurolinguística. A programação neurolinguística, ela faz você aprender pelo inconsciente. E não esquece, nunca mais. Siga, ganhe desconto e siga o nosso QR Code. Tá bom? E aproveitando também, já que a gente está aqui falando de Brasil, já tem a sua casa, já alugou o seu imóvel, vamos para a Prado Imóveis. A Prado Imóveis, junto com a Prado Seguros, protege o seu bem e te dá o bem. Então aí, ó, sei o QR Code também. Dado o recado, volto para o meu entrevistado maravilhoso aqui. Tá indo bem, Henrique? Vamos lá. Então, aqui temos a República com pessoas, mas não constituições. Já falamos sobre isso, já foi na frente aí, o cara... Pedro II era culto, poliglota e defensor da educação. O que o Brasil perdeu ao trocá-lo por políticos e militares? Eu não gosto disso. O Brasil perdeu, mas assim, foi imposto ao povo brasileiro. Você acha que ele é muito parecido com a irmã dele, a educadora, a Maria II. Você acha que nesse ponto, ele fazia algo nesse ponto pelos estudos, Henrique? É uma pergunta muito interessante, porque ele fundou o colégio que leva o nome dele, né? Até hoje, né? O Pedro II, famoso lá no Rio de Janeiro. E ele incentivava bastante, né? Aliás, era curioso porque ele ia nos exames. Ele ia nos exames do final de ano, né? Para analisar. Mas que legal você ser aluno do colégio, né? E você ter na banca examinador o seu imperador. É interessante. Uma pessoa muito culta, né? Só que olha que coisa interessante. Ele fez isso é muito legal, isso é muito bacana, tem todo o mérito do mundo, mas a educação brasileira no século XIX é muito limitada. Então a gente pode, ao mesmo tempo, elogiá-lo, bonzinho, e criticá-lo, mas ele só fez isso em meia dúzia de instituições. Cadê o resto do país? Tá vendo? Ninguém é bonzinho, ninguém é malvadinho. As limitações da época, até financeiras também, né? Do Brasil disseminar um grande sistema de educação para o país. Eu acho que poderia ter desenvolvido com o decorrer do tempo. Eu acho que acabou, na minha opinião, não mostrando o que poderia ter acontecido. Sim. Entrou no achismo. Mas aí uma coisa que eu acho importante, né?
as pessoas que ocupam cargos relevantes, presidente, senador, governador, enfim, na República, né? Elas têm que olhar para a sua postura pessoal e imaginar, não, eu tenho que me preparar para esse cargo. Não estou dizendo que alguém tenha que ter necessariamente diploma. A gente estava conversando sobre isso, né? Diploma não garante hoje em dia muita coisa, mas quase nada. Mas pelo menos você ter uma postura de, não, eu estou aqui, eu não posso fazer o que eu quero, eu não posso avacalhar a presidência. Eu tenho que me colocar como presidente. Isso vale para a direita, para a esquerda, para a centro, para qualquer um. Pro norte, pro Com o sul. norte, sul, qualquer um, né? Sendo presidente, eu tenho que me colocar como tal. Essa é a herança do Pedro II. Sendo um imperador, né, rei, me coloco como tal. Na minha vida privada, ok. Mas na minha vida pública, não. E ele realmente respeitou a pública. Voltando à Inglaterra, nós tínhamos uma dependência muito grande da Inglaterra. E um país romper laços diplomáticos com a maior potência do mundo foi assim um choque mundial. Isso deu um flash pro Brasil, um flash positivo. Falou, uau, o cara conseguiu. Mas aí Mas tem uma foi. coisa interessante, porque pouco tempo depois começou a Guerra do Paraguai. E a Guerra do Paraguai foi o maior Que eu ia trauma. perguntar pra você. O maior Tá aí trauma. também. Tá aí também. E olha que interessante também. Muito comum até hoje se falar que a Guerra do Paraguai foi causada pela Inglaterra. É um achismo bem bobo. E aí, Explica pra gente o que foi, qual é esse achismo. Eles falam que a Inglaterra. a Inglaterra era uma. Bom, isso era lá mesmo. Uma grande potência. Aliás, a Inglaterra no século XIX, ela teve mais poder na sua época do que os Estados Unidos têm hoje. Ela tinha o território dela pegava de um ponto a ponto, né? Ela mandava no mundo. Realmente, a Inglaterra, depois que Napoleão perdeu, a Inglaterra mandava no mundo praticamente tudo. Colonizou a África, a Índia, a China, América Latina era quintal da Inglaterra. Acho que poucos países do mundo tiveram tanto poder como a Inglaterra no século XIX, talvez nem a Espanha no século XVI. O auge do Império Espanhol chegou a tanto poder assim. E os Estados Unidos, que não é um império, uma república, mas é um país poderoso, sempre teve ali a União Soviética, hoje tem China, né? Naquela época não tinha a Inglaterra. Inglaterra, ela era o planeta. Estou exagerando, claro, um pouquinho, mas olha, não é um exagero tão grande assim. E aí a visão que você tem é esse país poderosíssimo, economia, diplomacia, força militar. Eu, como bom realista em relações internacionais, eu acho que no último nível quem manda é quem tem poder militar. Sim. A Inglaterra teria manipulado o Brasil, a Argentina e o Uruguai para destruir o Paraguai, porque o Paraguai é uma potência industrial, um país isolado do mundo, um país que não fazia comércio, e esse país era um mau exemplo, Os né? livros de história ensinam isso. Tudo errado. Então tá, antes de começar, Completamente, não tem nada a ver. que aí vem minha pergunta, a Guerra do Paraguai foi defesa nacional ou submissão a interesses estrangeiros, ou nenhum nem outro? Então, é uma história super complexa que vem da formação das fronteiras do Prata, né, da Bacia do Prata, lá da época colonial. De certo modo, é quase que uma herança de guerras entre Portugal e Espanha. Quem fala isso de modo muito competente é um professor da UNB de Relações Internacionais, chamado Francisco Duratioto. Ele escreveu um livro que é brilhante, chamado Maldita Guerra. E nesse livro, anos 90, ele escreveu esse livro. Ele foi o primeiro a dar essa nova interpretação, que hoje é a interpretação correta, em que a disputa, ou as disputas políticas entre Paraguai, Argentina e Uruguai, a influência da política interna do Uruguai no Brasil, como o Brasil influenciava a política interna no Uruguai, foi esse complexo, é bastante complexo, tá? Que fez o Paraguai acabar entrando em guerra com o Brasil, com a Argentina, também com o Uruguai. A Inglaterra não tem nada a ver com isso. Quem criou essa versão foi um outro historiador dos anos 70, final dos anos 70, e ele criou essa versão como se fosse um Paraguai mítico, um Paraguai bonito, não que... Então, você quer que eu faça fofoca? Você quer que a fofoca fique por baixo do pano? Porque era uma espécie assim de projeção no passado da Cuba dos anos 60 e 70. Uma parte da esquerda dessa maneira, Henrique. uma parte da esquerda amava, ainda ama até hoje Cuba, como um país pequeno, isolado, que briga contra o Império Americano. E aí foram buscar lá no século XIX o Paraguai, um país pequeno, isolado, que brigou contra o Império Inglês. Só que nada disso aconteceu.
O Paraguai não era um país pequeno e isolado, ele fazia comércio, inclusive, com a Inglaterra, e o contexto da Guerra do Paraguai, que foi uma guerra grande, Qual foi o complexa, não tem nada a ver com influência inglesa aqui, tá? No meu livro eu coloco exatamente, são 3 linhas de frente, mais ou menos paralelas, que vão se juntando, e repito, é bem complexo, a gente falaria demais aqui, acho que ia até estragar o resto do teu podcast. Compre o livro, leia o livro. Mas enfim, o que que... please, não, tá vendendo pouco, vem, compre. Tem a ver diretamente com o Uruguai. Boa. Uruguai. O Uruguai era uma espécie de semicolônia brasileira. É assim que A gente Cisplatina, não é? Isso, a Cisplatina. O Brasil já era Uruguai independente, o Brasil trocava de presidente do Uruguai. O presidente do Uruguai era só uma espécie de pau-mandado do Brasil, tá? O Brasil era o país, curiosamente, entre aspas, imperialista aqui. É curioso, no Uruguai, pelo menos. E aí, quando ocorre uma troca de presidente no Uruguai, que sai um presidente, entra outro, e entra alguém que é não aliado do ditador, porque o nome dele correto é isso, é ditador, Solano Lopes, era um ditador, tá? O Solano Lopes entende aquilo como que o Brasil fosse fechar o comércio no Rio da Prata. Começa a guerra assim? E aí ele acha que o Brasil vai fechar o comércio no Rio da Prata, invade a Argentina para impor o que ele queria, o seu presidente no Uruguai, e começa a guerra. Repito, eu estou simplificando muito porque é bem complexo. Compre o livro, tá? Compre o livro. Mas o que nos interessa não tem nada a ver com a Inglaterra. Então, olha como você constrói um mito E tá no de livro. um Paraguai que era uma espécie Pô, de pré-Cuba. Henrique, Nada. tá no livro de história. Muito. Eu estudei. Sim, eu também. Nossa senhora. E agora eu te falo. E o pior, vou fazer uma confissão terrível. Faça. Terrível. Eu já dei aulas. Dois. Shame total. Eu já dei shame on you. Total. Eu já dei shame on me, also. Eu já dei aula disso. E aí, quando eu fui ler, né, o livro do professor Doratiotto, lá da UNB, que merece nosso crédito por ter desmontado essa mentira, porque no fundo é isso, uma mentira. Meu Deus, professor Doratiotto, a UNB merece nosso crédito. Vamos dar o crédito a quem merece. E aí eu li o livro e falei, nossa, quer dizer que eu dei aula errado. Só... Você dá né? Passado, vai. Mas aí eu acho que o professor tem que ser honesto com os alunos. Olha, gente, havia uma visão assim, assim, assado. Essa visão tem um determinado viés ideológico. Agora existe uma outra pesquisa que é assim, assim, assado. Que bom, história avança, história muda. Salvou. Você não, vou falar uma história aqui rapidinho pro Henrique, que eu estava aprendendo num certo lugar, com um certo professor, falando que o Ocidente, a palavra Oriente, Ocidente é quando você consegue impor a sua cultura para outros lugares, e o Oriente nada mais é que um termo colonialista. E você não vai lembrar, eu estava dando aula e comecei a colocar. Aí me deu deixa eu mandar uma mensagem para o meu guru. Ele falou, para com isso. Não. Para, você percebe, Henrique? Tomara que santo cuidado com isso, Henrique. Porque, perguntinha, é verdade que o Brasil não era uma colônia de Portugal, que também vem nisso? No começo sim, aí depois a partir do Reino Unido deixa de ser, né? Como Tá, se mas fosse um não, território. falando, nunca o Brasil foi tratado como colônia. Tem uns autores aí, Então, esse tipo de interpretação... português Alemar. Isso, acho que esse tipo de interpretação, ela é perfeitamente válida. Por isso que é legal você olhar a história e falar assim, olha, os mesmos dados, o mesmo fato, a mesma coisa, a mesma realidade, pode ser interpretada de jeitos diferentes e não necessariamente você precisa concordar com um ou com o outro. Mas o que você interpretaria? Você acha que o Brasil era uma colônia? Ou Depende da classe social. da classe... E eu acho que é uma chavinha para a gente entender. Claro que para a elite colonial brasileira, eles não se viam como brasileiros, se viam como portugueses exilados aqui, né? Luso-brasileiros. Aí havia uma espécie de sub-elite que era já nascida aqui. E esses caras eram elite e ficavam pé da vida com a elite que vinha de Portugal. Por exemplo, o Gregório de Matos, aquele poeta que eu acho maravilhoso da Bahia do século XVI, aliás, do século XVII. O Gregório de Matos adorava xingar a elite portuguesa porque ele é que queria ser a elite. Ele não era porque ele era nascido no Brasil. Mas é assim, sim. Né? Então, e ele também xingava as pessoas de baixo da hierarquia social. Então, olha como a própria... O que é colonial, o que não é colonial, vai variar de acordo com cada classe social, né? Com cada hierarquia social. Sabe que eu te adoro, né, Henrique? Você sabe? Henrique Solano Lopes, então,
Herói ou de vilão? Não. Ou não tem essa de um... Também não é nem herói nem vilão. Muitos historiadores paraguaios até gostam do Solano Lopes, valorizam o Solano Lopes. E tem historiadores paraguaios que dizem o seguinte: o Solano Lopes, que era um ditador, isso ninguém duvida, enfiou o Paraguai, o país, numa guerra suicida. Porque o que o Paraguai fez, o que o Solano Lopes fez com o Paraguai, melhor dizendo, É hoje, né? foi um suicídio. Hoje, né? Olha, eu acho que hoje não, porque hoje o Paraguai tá com uma economia crescendo pra caramba. Tem um monte de brasileiro indo pra lá, botando Mas, dinheiro lá, quantos- porque o imposto era barato lá. Muitos anos, né? Sim, realmente. Nesse ponto, o Brasil saiu vitorioso nessa guerra. Sim, militarmente, sim. Diretamente, né? Condé foi, né? Outros também que eu vejo, Condé, Dom Pedro. Isso reforçou a monarquia, isso deu um up para a É o monarquia. contrário. A Guerra do Paraguai é uma guerra muito interessante de analisar, muito instigante. É um assunto que deveria ser mais estudado mesmo, porque nem sempre quando você ganha uma guerra militarmente falando, você ganha com ela politicamente falando, né? Você sabe que eu gosto de relações internacionais e há vários exemplos de países que ganham guerras, militarmente falando, mas perdem com elas. No sentido do resultado ter sido tão ruim, tão negativo, até para a economia, muitas vezes, que o país acaba saindo enfraquecido. Acho que os Estados Unidos e o Iraque, recentemente, é um exemplo claro disso. E Afeganistão também. Invadiram o Iraque, invadiram o Afeganistão na sequência do atentado lá das Torres Gêmeas, né? Ganharam militarmente, mas perderam politicamente. Né? Acho que nesse caso lembra um pouco o Brasil. Ganhamos militarmente contra o Paraguai, Mas não foi bom. mas não foi bom. E os políticos não queriam iniciar essa guerra. Então, mas aí chegou uma hora que não tinha como não iniciar. O Brasil foi invadido. E Dom Pedro também se sentiu. Ele sentiu. Então, aquela coisa que eu. Aliás, eu vou ter até um link com o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Dom Pedro não permitiu que a soberania do país fosse atingida. Isso é uma parte da Constituição, Sim, não é? sim. Mas olha, curioso, ele também foi teimoso, porque lá quando a guerra começou a se arrastar, né? Guerra você sabe como começa. Você nunca sabe como. Ucrânia deve. Lembra da Ucrânia que a gente falou que ia acabar e até hoje? E até hoje tá aí, né? Daqui a pouco, o episódio 60, a Guerra da Ucrânia. Puxa vida, coisa chata. Né? Espero que não, né? Foi bom. Pior é que é chato falar isso, mas assim. Mas eu sei. Por favor, a Ucrânia não aguenta. Mas não tá afins, né? O nosso querido Dom Pedro II foi avisado para ele. Cara, larga esse troço, larga o Solano Lopes, vamos tirar as tropas. Aí acho que ele foi teimoso, ele foi até o final. Deveria ter ouvido melhor o famoso Duque de Mas teria feito Caxias. diferença se tivesse tirado antes? Militarmente sim, economicamente sim. Mas o Brasil não estava mais invadido. Não. Já tinha Esse é o problema. Depois que você expulsa as tropas invasoras, bom, você pelo menos resolveu o problema imediato. Que é do meu país. Que era no meu país, né? Então, houve ali um momento em que Pedro II cometeu um erro. Fala uma coisa. Acabei de falar que historiador não pode julgar, né? Então, tô queimando a minha língua, né? Mas, enfim, é uma avaliação com base em fatos. Isso é uma coisa positiva. É, uma avaliação eu acho uma com base em fatos. Analisando os fatos, ele pecou, porque ele poderia ter voltado. Isso não é colocar um viés em... Agora, não vou falar que ele foi, sei lá, burro, incompetente, não. Com base em fatos militares, geopolíticos, talvez teria sido melhor Dom Pedro II não ir até o final com essa guerra. Pronto, é um julgamento, mas um julgamento cheio de não tóxicos. O Império porque começou a tem que ser partir assim. daí. Ah, sem dúvida. Foi Não tinha dúvida. Antes até estava bem. É a guerra que o Brasil ganhou e o Império, entre aspas, perdeu. Interessante isso. E tá aqui. Só agora, vamos lá. E agora eu quero fazer... o que o país precisa mais? Memória ou vergonha? Quando eu digo aquela vergonha, eu acho interessante dizer essa palavra vergonha, porque a vergonha faz a gente refletir. Eu acho... A vergonha não faz refletir. Você toma uma atitude vergonhosa, fala... Né, Fernando? Aí você fala, eu faço mais. Memória ou vergonha? As duas coisas. Por favor. Um pouco de vergonha na cara seria muito bom para os nossos políticos, todos eles. E um pouco de memória no sentido de olhar para o passado, ver o que teve de bom no passado. Tem muita coisa boa no passado brasileiro. A história brasileira é rica. É riquíssima. Uma coisa que também me irrita muito é quando o professor de história faz uma história para avacalhar o Brasil. Recurso didático é uma coisa da linguagem. Então, claro que eu, como professor, meus alunos me conhecem, eu faço piada, faço brincadeira, coisas de caricatura, você usa, nada a ver. Mas quando você vai fazer uma análise, avacalhar o passado não é uma opção. Eu acredito muito nisso. Né? Avacalhar o passado não é uma opção. Então, memória, para entender o que tem de bom,
memória para entender o que tem de ruim, e essa vergonha positiva para você olhar para si mesmo e falar, "Putz, eu tenho que tentar fazer o certo, eu tenho que tentar consertar, e não simplesmente continuar fazendo as mesmas coisas e tapar o sol com a peneira." Essa, para mim, é a definição de república do Brasil. Depois de você, da Sabrina, eu comecei a olhar a história do Brasil com outros olhos. É uma história tão rica, maravilhosa. O Rio de Janeiro é maravilhoso a história. E eu concluo. Quer falar mais de algum assunto? Porque eu achei que a gente falou bastante coisa. Tudo bem? Ótimo. Porque assim, eu já queria passar você como geopolítica, de política, e vamos falar porque o Rio de Janeiro foi a capital do Império e da República até 1960. Assim, os que no Salvador, Soteropolitano, Isso. ficaram pé da vida porque transferiu a capital. Dom João VI, eu olho ele, pode ser assim, eu não vejo ele como Panachão, não vejo, nunca vi. Inclusive eu tenho uma admiração muito grande por ele. Dependente, como monarca do século XIX, absolutista, ele tinha poder na mão e chutava o balde, como muito da elite também fazia. Então, não vamos trabalhar com ser só um monstro. Era um rei. E como rei ele tinha certo. Uma figura complexa. Exatamente. E eu gostava muito dele, assim, que ele foi estratégico, transformou o Rio na capital do Império. Então, quando eu falo do Rio, Henrique, é uma história tão rica, tão bonita. Você vai no Rio, naquele chafariz, ainda tá lá. Aí aconteceu essa situação lamentável. E que já não é desde hoje, desde o começo como criança, o Rio de Janeiro é um perigo. Aquela via amarela onde a gente passou, tem que baixar assim, você não consegue, tô ouvindo uma música, vou passar, você não tem esse descanso. Muitas pessoas já se foram, muitas pessoas estão machucadas, e eu vejo um sofrimento da população. Eu acho que o Pedro sofreria ver isso, nesse ponto, ele, como pessoa. Henrique, minha pergunta para você é, o que, olhando para esse livro que as pessoas vão ler, porque você fala do Rio aqui é o Rio, vamos falar do Rio, quem é historiador sabe da a Igreja Nossa Senhora da Glória do Outeiro, aquela parte imperial tão linda. O que aconteceu com o Rio de Janeiro, Henrique? Eu acho que Historicamente e agora, por favor. Eu sou um paulistano apaixonado pelo Rio. Inclusive a minha pesquisa de mestrado foi feita no Rio, né? Eu fiz PUC São Paulo, mas O que você fez? eu estudei os poetas decadentistas do final do século XIX. Eu vou pegar, hein? Não, Tá disponível. pessoal muito bacana, tá disponível. Estudei o grupo do poeta Cruz e Souza, que é uma paixão que eu tenho, assim, maravilhosa, assim, poeta simbolista. E eles todos estavam no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é a terra do Machado de Assis, a terra, né, do Zé Alencar. Ele era cearense, mas morou lá. Foi o centro intelectual brasileiro. É a terra, em outra época, de Tom Jobim, De Maria Bossa II. Nova. Enfim, a riqueza cultural que aquela cidade tem é absurda. Claro, o país todo tem, mas o Rio realmente é especial. Eu acho que nada mais nos brasileiros deveria doer, e doer na alma, no fundo, corte profundo, como ver o que aconteceu com aquela cidade, que no fundo é uma metáfora do que aconteceu com o país. Não existe soberania, não existe independência quando o crime organizado toma conta de pedaços do país. E eu vou dar até mais um spoilerzinho do livro 3 de República, que eu já enviei para a editora faz um ano. Tem essa parte do Rio? Tem. Eu termino meu livro 3 de República, eu escrevi isso faz um ano. Eu já enviei, um ano não, um pouquinho menos, mas enfim, praticamente um ano, uns 10 meses. Enviei o livro para a editora, né, vai sair daqui a pouco aí. E o meu último capítulo do livro de República, livro 3, que não saiu ainda, mas vai sair, eu termino o livro com uma provocação intelectual, se me permite. O Brasil é um narco-estado? É o último capítulo do meu livro. E eu comento exatamente isso porque, Adolfedo, assim, puxa vida, a gente vai achar normal que crime organizado tome conta de favelas do Rio, periferia de Salvador, Fortaleza, Amazônia quase toda. Tu jura? Opa, a Amazônia está quase toda na mão do crime. Isso é normal? A resposta, claro que não. A gente pode discordar no sentido de quais respostas podem ser feitas a isso, porque são respostas duras, difíceis. Mas, minha opinião pessoal, a gente estava comentando antes da entrevista do Francisco Raso, que fez um post muito interessante, né? Falando sobre soberania. Eu no meu canal também fiz um post sobre soberania, eu falava exatamente sobre isso. A gente tem um canal, tá? Pois é, colocar lá. Pegue um canal, compre o livro. Assim, será que o Brasil... Fernanda,
militância para isso. Vamos vender esse livro. Isso pode ter militância. Eu quero militância também. É um livro. Ó, você sabe que eu já vou deixar 2 lá. Eu vou comer já. É que você falou que isso aqui você me dá. Mas Isso, eu vou comprar 2 para deixar um na PUC e um outro na Piaget. Já sou faculdade que eu quero deixar, porque é importante. Obrigado. Nada. Não precisa agradecer a Rick. Você divulga cultura, história, meu amigo. Quem agradece é o povo brasileiro. Vamos voltar para a questão da soberania. Será que o Brasil é soberano? É uma pergunta que eu faço no livro 3 República. Porque quando você tem pedaços do seu território ocupados por outro país, não é soberania. Então, a Ucrânia foi invadida pela Rússia. Né? Então, o que a OTAN, a União Europeia, a ONU fala? A Rússia tem que devolver isso daí porque é da Ucrânia. Pergunta lá pro Putin se ele vai devolver ou não. Acho que ele não vai, mas enfim, é um Estado contra um Estado. É uma guerra. Uma guerra aberta. O Brasil está em guerra. Isso é uma guerra civil? Pode chamar? É uma guerra. Você acha que o Brasil está em guerra. Se o governo federal, os exércitos não tomar conta, tem um perigo de agir? Não é só a resposta militar, né? Não é só a resposta de tomar o território à força. Também é. E aí, que é aí que minha opinião pessoal, infelizmente nós teremos nos próximos anos escolhas terríveis a serem feitas. Nós vamos ocupar esse território porque eu, como cidadão brasileiro, não consigo olhar para alguém que mora num território do Brasil, tá? E esse território não é governado pelo Estado brasileiro, ele não tem acesso às mesmas leis que eu, à mesma cidadania. Por barreira, né? É, barreira, ele tem que pagar a taxa lá pro criminoso, tem que pagar mais caro pelo criminoso. Desculpa, isso é subcidadania. Nós convivemos no Brasil durante séculos com a escravidão, onde o indivíduo não era cidadão, era objeto, era coisa. Isso é insuportável. Hoje o que existe no Brasil é isso. Muita gente no Brasil não tem a cidadania, porque ele não é um cidadão brasileiro. Ele é um subcidadão, porque quem manda nele é uma facção criminosa. A gente vai achar isso normal? Ou a gente vai fazer alguma coisa enquanto sociedade? As pessoas estão fazendo isso normalizando. Não pode ser normalizado. Então, aquele intelectual que diz que não podia ser normalizada a escravidão, ele está certo, muitos normalizam que esse pessoa que mora na favela seja um subcidadão. Eu não normalizo isso. Ele é um cidadão igual a mim. Ele tem os mesmos direitos que eu. Então, se eu tenho o direito de ir e vir, porque eu moro em bairro legal, ele perde o direito de ir e vir. Isso é normal? Desculpa. Na Constituição não pode. Não pode. Não pode eticamente. Agora, como que nós vamos solucionar isso? As respostas são difíceis, são caras, e nós temos que fazer 2 perguntas. Primeiro, nós vamos responder a isso. E segundo, por que chegou nesse estado? Sim. E Henrique, parece que o governo tá cego, né? Porque o Francisco Raso, ele falou algo bem interessante, que tem um nome lá que ele falou, que eu vi no post. Soberania, mas não internacional. Ele fala soberania. É coisa interna. Se decretar isso, o Brasil se queima lá fora, mostra que não tem soberania e blá, blá, blá. Quando você tem um problema grave, mas muito grave, isso é um problema gravíssimo, na minha opinião, é o maior problema. Todas as respostas que vão ser dadas a isso vão ser caras vai custar caro. Muito. Inclusive, infelizmente, vidas humanas. Vidas humanas. Agora, isso vai ter que ser resolvido, espero que seja resolvido, vai ser difícil. E a minha pergunta como historiador lá da frente, olhando hoje por que chegou nesse ponto? Quem deixou chegar nesse ponto? Essa pergunta é uma pergunta incômoda que a gente já precisa começar a fazer. O Brasil é um país desse jeito, mas o Rio de Janeiro me corta. Não, dói. Porque, assim, a nossa história é baseada naquela cidade. Mas não é só o Rio. Não, sim, mas quando chega no Rio, dá um medo. Né? A gente vê de fora. Rio tem bandido, Rio tem mocinho, gente boa. Eu já não tenho essa visão. Tudo pra mim tem um segundo sentido. E eu devo a vocês. Gente, 1h18 de entrevista. Pode ter muito pra falar, Henrique. Da outra vez, o Henrique tá mais calmo hoje, né? Ele tava falando mais. Tá mais calmo. Te agradecer, Henrique. Eu quero que você assine. Fernando Ciúme, por favor. Você vai assinar com a caneta. E a caneta, que eu já coloco uma dedicatória. Henrique, minha leitura de férias será essa. Fala um pouco. Você fala da família imperial, mas não tanto aí, né? Mas o Consul do Brasil Império, né? É o Império e a família. Bom, não tem como não falar, né? Não tem como não falar. Não chega a tocar em Januária. Toca. Ai, que bom, vou usar. Até fala um pouquinho dos reis portugueses, descendentes da Maria II. Ah, mentira. Temos o... Pedro V.
Eu não avanço tanto, porque, Mas claro, chega. sairia, mas... Mas você chega. Sim, falar um pouquinho dos reis portugueses. Porque eu vou usar na minha pesquisa, né? Na minha dissertação. E eu quero te agradecer por mais essa entrevista maravilhosa, Henrique. Eu que E agradeço. eu espero que você volte mais vezes, porque, Henrique, você é um poço de cultura. Você que agora cortou assim, vamos voltar pra soberania. Você tem uma humildade. Eu te elogio mesmo. Você Obrigado. precisa ser elogiado. Você leva cultura, história e informação para esse povo que tanto precisa. É um livro que, se fosse uma outra coisa somente fútil, estaria vendendo milhões de cópias e não tem que batalhar. É o que acontece com pessoas como nós que querem levar. Mas eu serei um militante dessa cultura aqui. Quando sair a República, eu quero também. Olha, a República, eu falei, já enviei o livro faz quase um ano. A editora tem um processo complexo de fazer livro. Eu nunca mais vou reclamar de preço de livro na minha vida. Porque não é barato. Porque é difícil fazer, é complicado. É fácil quando você está do outro lado do balcão, né? Quando você vai ver o trabalho de... Não, nem o meu trabalho de escrever também, mas o trabalho da editora de fazer o livro é difícil mesmo. Então o livro, infelizmente, é caro. Mas ele já foi enviado e ele vai sair talvez esse ano ainda. Tem um outro que você vai lançar. Isso, mas aí eu parei Tudo bem. de Brasil, chega de Vamos dar Brasil, uma pausa. 1, 2, 3, tá bom? República, beleza? E aí eu tô escrevendo já um livro de história antiga. Maravilhoso. História antiga. Se girar também para falar. Opa, esse demora um Porque a gente pouquinho. fala da Grécia, mas como a gente tem influências ainda até hoje dessa cultura, civilização. Henrique, outra coisa que eu quero te falar coloca sua página no YouTube qualquer? Tem um canal no YouTube, no TikTok, no Instagram, todos os Siga-o, endereços. por favor. Prof. Henrique História, separado. Prof. Henrique História. Crescemos juntos. Henrique, eu quero te agradecer. Eu que agradeço o convite. Parabéns por esse trabalho. Episódio 50. E com isso, iniciamos a nossa 4ª temporada, episódio 50. 4ª temporada aberta. Nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado e até lá.